Bom dia, tarde, noite ou madrugada para vocês. Quem fala é Antônio César. Estamos começando mais um Pod Home. Hoje com Que a Vida Passe Sem Pressa com a Grazi. E eu já vou trazê-la aqui para dentro da pombinha para a gente começar a passar esse papo. Ela tá num lugar bonito, com chapéuzão, deve estar quente lá, que tá meio frio onde eu tô. Vamos lá. Bom dia, Grazi. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, eu tô bem, e você? Eu tô ótimo. Você tá falando de onde, Grazi? Eu tô aqui em São Roque, São Paulo. A gente tá acampando aqui esse final de semana. Não tá tão quente ainda, mas eu tô com a expectativa de chamar um tempinho mais quente aqui. Eu tô aqui no interior de Minas, perto de Ouro Preto, tá friozinho. Eu tô com uma blusinha aqui, tá? Caramba! É, E a tendência aí é tá mais quente, hein? é Olha, mas tá meio nublado hoje e tal. A Minas é assim, né? Mineirinho como que daqui a pouco. Ontem tava muito quente. Hoje tava ah, bem tranquilo. E sim, é bom. mas vamos lá. Eu quero saber quem é a Grazi. Assim, olha, caramba, eu eu sou uma pessoa que acho que eu amo colecionar novas experiências aqui e normalmente essas experiências estão muito relacionadas a lugares, a pessoas, né? Então foi uma forma de construir a Grazi que, claro, né? Tem vários outros papéis aqui na vida, mas acho que o principal é esse, muito relacionado com as experiências mesmo, com descobrir ali quais são os segredos que esse mundo esconde, sabe? Quais são as culturas que esse nosso mundo esconde. Sim, mas o que a Grazi faz na vida para sobreviver? Vamos lá. Ah, eu trabalho em uma empresa na área de administração, né, do ramo bancário. Meu marido também, talvez ele vai conseguir aparecer aqui com a gente em algum momento, Uhum. mas ele tá na correria aqui, terminando de arrumar as nossas coisas, talvez ele apareça mais tarde. Ele também é do ramo bancário, então a nossa vida é bastante corrida, né? A nossa forma de sobrevivência aqui é bastante corrida, então a gente encontra nas experiências essa forma de fazer a vida passar mais devagar, né? Fazer a vida passar sem pressa aqui, que os nossos dias normalmente a gente acaba vendo cada vez mais o tempo consumindo ali todos os nossos dias, né? Então a gente arruma nesses pedacinhos aqui de pausas, esses momentos pra gente perceber a vida passando ali devagar, na velocidade que ela deve passar mesmo, se reconectar com a nossa parte ali, né, mais importante, com a nossa essência e, e aprender, né, com cada uma dessas experiências. Mas a gente, tanto eu quanto ele, a gente trabalha no setor bancário aí. O nome dele é Diego, correto? É. Isso. Então, há quanto tempo vocês estão juntos, você e Diego? A gente que tá juntos há 10 anos, vamos fazer 11 anos agora. E, e é isso. E aí, casados, a gente tá há 7 anos. Vamos fazer em janeiro 8 anos de casados. Nossa, legal. Um bom tempo. E vamos lá. E de quem foi a ideia de sair viajando? Como é que pintou as viagens na vida de vocês? De onde partiu foi? Olha, eu brinco que a gente, mesmo antes de estarmos juntos, a gente foi picado pelo bichinho da viagem, né? Quando a gente começou, assim, antes mesmo da gente se conhecer, a gente já conhecia alguns lugares. E aí, ao longo da nossa vida, a gente foi conseguindo, é, enfim, ir para lugares mais longe, né? Mas no começo a gente conseguia conhecer lugares mais próximos e mesmo assim a gente ia mesmo, sabe? Então eu brinco que desde sempre a gente teve essa vontade de, independente de como, independente de qual lugar de destino, a gente viajar, conhecer mesmo, fazer algum passeio diferente, fazer um bate-volta que seja. Mas o bichinho da viagem já tinha picado a gente ali. E você lembra assim a primeira viagem que vocês dois fizeram juntos? Para onde? Eu lembro. A gente foi pra Praia Grande, São Paulo aqui.
A gente pegou o ônibus ali no terminal Tietê. E aí a gente foi de ônibus e passamos um final de semana. Acho que foram as nossas primeiras férias juntos. E aí a gente descemos pra Praia Grande, e aí a gente fez tudo que a gente quis lá. Andamos de bicicleta na orla, visitamos as praias. Tem bastante praias, né, na Praia Grande, uma perto da outra ali. Então a gente visitou todas elas. Essa foi a nossa primeira viagem juntos. E, assim, foi aí que começaram as nossas trips juntos. Vocês fizeram algum tipo de acordo para vocês estarem sempre viajando, ou isso foi natural? Como é que pintou essa... Eu vi que vocês têm várias viagens, muitas coisas vocês fazem. Esse é um acordo que vocês têm entre vocês? Tanto tempo que a gente viaja? Só pra gente entender como é que é esse fluxo seu de viagem. A gente toma esse cuidado para sempre fazer alguma coisa para a rotina não consumir a gente mesmo, né? Então a gente sempre toma esse cuidado. O que a gente tenta fazer é, pelo menos assim, nas férias a gente conhecer um lugar novo. Então a gente tenta dividir as nossas férias em 2, né, no ano. Então a gente tenta nessas 2 vezes conhecer algum lugar novo e uma vez a cada 2 meses, pelo menos, passar um final de semana em algum lugar que desacelere a gente. Então a gente tenta, né, seguir desse jeito, mas como a gente é viciado em viajar, eu brinco que a gente tem um vício, e é em viagens. Então, se a gente estiver em casa e alguém fala, estamos indo para tal lugar, vamos, a gente vai. Então, é meio que um combinado, mas que se aparecer alguma oportunidade, a gente abraça e vai também. Então, aí acabam acontecendo várias e várias experiências aí novas durante um ano, por exemplo, né? A gente está super aberto a conhecer novos lugares e as viagens de férias a gente tenta ir para alguns lugares mais longe, né? Que dá mais tempo também, mas a gente curte todo tipo de viagem. Então, a gente vai tanto para lugar perto como para lugar longe, de carro, de moto. A gente está começando aí a se aventurar um pouquinho de moto. A gente já fez 2 bate-voltas de moto, assim, para lugares um pouquinho mais longe, só que dentro de São Paulo mesmo. E aí a gente abraça, assim. Então, é meio que uma terapia pra gente sair, né, da rotina. E é muito bom, assim, eu falo, quando a gente vai e conhece um lugar novo, descobre que tem um negócio, cara, eu não sabia que isso existia. Nossa, e você volta contando pra todo mundo, você vive a viagem quando você tá planejando, quando você tá lá, quando você conta pras pessoas, quando você vê as fotos. Então, a gente é apaixonado por fotos também. Então, quando a gente vê as fotos, a gente revive. Por isso, essa questão de registrar tudo lá na nossa página mesmo, né? Pra gente reviver todas essas sensações que essas experiências proporcionam pra gente mesmo. Hoje vocês estão viajando de carro, moto, avião, assim, vocês não têm, né? Eu vi que vocês têm uma barraca muito legal. Conta a história daquela barraca pra gente, que aquilo ali me interessou. Achei uma barraca de vocês muito bacana. A gente tá na 3ª barraca, né? Se você quiser, já eu levo a gente lá e mostro porque ela tá montada. Nesse final de semana a gente tá acampando. Mas eu vou te contar rapidinho a história aqui das nossas barracas, né? Por favor, né? Se contar com pressa, não, pode contar com calma. A gente tá aqui pra isso. A primeira vez que a gente foi acampar, na verdade, eu brinco que logo no começo lá do nosso namoro, a gente acampou. Mas a gente acampou numa barraca nessas de madeira, né? Nesses triângulozinhos de madeira. Então ele já estava montado. A gente só teve a experiência mesmo de ficar ali em um iglu de madeira e passaram-se praticamente os 10 anos e a gente voltou a acampar durante a pandemia, porque aí durante a pandemia a gente se viu sem conseguir fazer ali as nossas viagens que a gente estava tão acostumado. Falou, precisamos, porque senão a rotina vai consumir a gente, né? A nossa rotina de trabalho, graças a Deus, não mudou durante a pandemia. Então, a gente continuava na correria de sempre. Então, a gente falou, temos amigos que acampam e eles falaram, olha, vamos acampar, vocês querem e tal. A gente falou, opa, vamos lá, né? A barraca possibilitava o distanciamento necessário. Então,
Era como se a gente estivesse dentro da nossa casa, só que com outro quintal. Aí a gente falou, vamos, com segurança, mas vamos. E aí a gente comprou uma Igloo, a 3.1, da Quechua, e fomos. E aí a gente foi com mala de viagem, com edredom dentro da mala de viagem, cadeirinha de praia. A gente foi com o carro lotado, assim, lotado de várias coisas que a gente tinha em casa que faziam sentido para levar no tal do camping, né? E aí a gente chegou no camping e o Di, ele é super grande. Você vai ver quando ele chegar aqui, ele é super alto. E aí a gente descobriu que a Igloo não caberia, né? Assim, ficou um pouco desconfortável pro Diego. Então, a gente, quando saiu desse camping, a gente adorou a experiência, a gente passou na Decathlon e falou, opa, vamos fazer um upgrade de barraca. E aí, a gente comprou a 4.1, né, de vareta, que aí ela já dava um quarto um pouco maior e dava para o Diego se esticar dentro da barraca. E aí, a gente ficou 1 ano acampando com essa barraca, com essa 4.1. E aí, a gente falou, putz, acho que se a gente comprar uma de ar, vai ser mais rápido pra gente fazer as nossas aventuras, né? Não vamos demorar tanto pra montar. Aí foi aí que a gente chegou nessa barraca de ar. O Diego chegou aqui, ó. Ele é o Diego. Olá. Opa, tudo bem? Tudo bem? Bom, Diego, você vamos participar do papo aí junto com a gente. Sim, desculpe até acabar chegando mais tarde aí. Que Não, a gente acabou de começar. Primeira vez que eu tava acampando, meus irmãos, aí eu tava mostrando as coisas pra eles. Ela tava contando as histórias da barraca. A gente começou agora, tá contando as histórias das barracas. Pode continuar, desculpa te cortar. Eu cheguei na nossa Diar. E aí também, né, tem uma história engraçada da Diar, assim. A gente tava pensando já em mudar de barraca. E aí o Diego queria acampar em São Tomé. E eu queria muito conhecer São Tomé das Letras, aí em Minas, né? E aí eu falei, olha, pra gente não perder tanto tempo na nossa de montagem, acho que a gente tem que ter uma barraca de ar para essa acampada. Então a gente uniu a nossa vontade de já trocar pela barraca de ar pela praticidade com a ida a São Tomé. Então a gente estreou essa nossa última barraca em São Tomé. E aí essa é a nossa 4ª ou 5ª acampada com ela já, né? Acho que 4ª. A gente tava fazendo as contas ontem. Essa já é a nossa 4ª acampada. E aí ela, assim, ela é muito parecida com a 4.1 de vareta. Ela é a 4.1 ar. Mas ela é um pouquinho maior, porque ela tem uma diferenciação ali do tamanho, que é o large, né? O grande. Então ela é um pouquinho maior ainda. Então a gente parece que tá, assim, eu brinco que ela é do tamanho do nosso apartamento. Não dá nem pra gente montar ela lá dentro do apartamento. Tá pau a pau a nossa barraca e nossa casa. Vocês moram onde mesmo, que eu acabei que eu não perguntei? O quê? Residem? A gente mora em Suzano, São Paulo também. Suzano. 35 km do centro de São Paulo, da capital, assim. É uma cidade que fica ali na... Região metropolitana. De Alto Tietê, ali de São Paulo. E aí a gente mora em um apartamento, né? Eu brinco que tá pau a pau os tamanhos, viu? Nossa casa é de pedra e nossa casa é de pano tá ali, ó, igual. Mas essa foi a história, assim, das nossas casas de pano. E quem geralmente decide o destino? Quem que é a pessoa que realmente decide o destino, ou cada hora um fala? Do destino? Isso, quem que decide o destino? Quem que sugere, faz a decisão? Na realidade, um sugere e o outro decide, né? Porque se um... É assim, eu acho que a gente sempre conversa, né? Pra a gente ver, assim, qual é o local que um tem mais interesse. Mas, assim, quem organiza mais é ela. E tem um fator determinante do destino, assim... Os preços, né? Porque tem lugares que são extremamente caros. Então, a gente tem uma lista ambiciosíssima de lugares para conhecer. Mas os valores finais vão determinando qual que vai ir pro começo dessa lista. Então, se a gente tem 2 lugares ali, eu gosto desse, vamos cotar? Vamos, o que tiver mais barato a gente vai fechar. Isso é, assim, é o fator determinante das nossas escolhas. Tá então, em oferta ali. a gente vai fazendo isso, assim. Um exemplo foi esse ano. A gente saiu de férias e aí todas as férias, como eu te falei, a gente tenta ir para algum lugar
mais longe, né? E aí a gente começou a cotar, assim, a gente cotou, né? Queremos ir pra Machu Picchu. Machu Picchu, aí a gente viu que, opa, ainda não, uma hora vai rolar, mas ainda não. Aí a gente cotou outros lugares, cotou alguns lugares dentro do Brasil. Aí, por fim, esse ano, a nossa última viagem foi pro Chile, que deu, assim, Pra Santiago. a gente foi pra Santiago, aí foi o ano que a gente conheceu a neve, a gente ainda não conhecia. Então foi um balanceador. O Chile tava na nossa lista de desejos. Machu Picchu continua. Alguns lugares do Brasil também, mas a gente vai fazendo esse grande balanceador que é o preço final mesmo dos destinos que a gente quer conhecer. Vocês viajam muito, vocês ficam muito em barraca, né, pelo que eu vi aqui. Essas viagens mais longas também, vocês vão para acampar ou vocês pegam algum lugar para ficar? Como é que... Se bem que na neve não dá para acampar, né? A gente é bem eclético, viu? Nas nossas viagens. A gente gosta de todo tipo de viagem. Normalmente a gente acampa dentro de São Paulo e sempre que a gente acampou até hoje, a gente foi com o nosso carro. Então a gente nunca fez uma viagem de avião, por exemplo, para acampar no final, assim, no destino final. O mais longe que a gente foi acampar foi em São Tomé, essa viagem de Minas que eu comentei com você. Uhum. E aí todas essas outras, né? Quando a gente vai para fora do país ou para outros estados, assim, mais distantes, aí a gente vai para ficar em algum hotel mesmo, em alguma pousada. Normalmente a gente fecha o lugar, assim, a gente nunca acampou fora. Acho que um dia vai acontecer, mas ainda não. A gente é muito campista super recém-campistas, assim, eu diria, né? A gente tem pouco tempo, então por mais que a gente fez bastante acampadas, a gente ainda é bebezinho nesse... 2 anos, né? Para 3 anos. A gente ainda é bebezinho nesse modelo. Então, um dia a gente tem vontade, tipo, de, por exemplo, fazer essa viagem de Machu Picchu e fazer a rota da barraca, tal. A gente tem essa vontade. Foi isso que a gente cotou. Ficar lá uma noite no deserto do Atacama. A gente, como eu falei, assim, esse é o nosso vício. Nossa lista é gigante e a gente cada vez mais quer ter novas experiências no assunto viagens, assim. Mas eu acho que a gente chega lá. O negócio é não parar, né? Tá sempre viajando, principalmente para um casal, para um relacionamento. Tá sempre vendo outras coisas, outros ares, dá uma ligada e tal. E conhecer lugares é sempre bom, né? E esses ambientes de acampamento, essas coisas, pessoal muito solista, pessoal muito agradável. Você conhece muita gente quando você está acampando, né? Muita gente. Sim, você... tem muita questão da comunidade, sabe? Tá faltando... não trouxe um óleo. O vizinho vai lá e cede um pouco do óleo dele. Tá faltando... esqueci uma faca, alguém empresta, sabe? E eu acho que também para criança é muito bom o ambiente do camping, sabe? Você vê aqui as crianças assim, não mais no celular, sabe? Deixa um pouco a tecnologia de lado e fazendo brincadeiras que você não vê mais a criançada fazendo, sabe? Brincando de, sei lá, rouba-bandeira, de pega-pega, de esconde-esconde, sabe? E deixando o celular de lado ali, tendo contato com outras crianças, né? Esse ambiente de andar descalço na terra. Então, acho que isso é muito bom para o desenvolvimento da criança, para nós também adultos, né? É um ponto assim, a nossa vida é tão estressante, né? Tanto a correria do dia a dia, trabalho, né? Você trabalha, estuda e aí você é uma válvula de escape, assim, você vai para a natureza para se desligar um pouco. Então, é um processo terapêutico também o camping. Nós começamos a acampar justamente, não sei se a Grazi ela falou, foi justamente na pandemia, né, que tava tudo fechado e aí a gente dentro de casa e a gente tem que ir para algum lugar, e aí tinha uns amigos que já acampavam, sempre nos chamavam e a gente acabava nunca indo. Aí nesse dia a gente aceitou ir. Aí a nossa primeira experiência foi até assim, a gente gostou mesmo, foram 3 dias de chuva, chovendo, e a gente foi, gostou e estamos até hoje. E assim, a gente tem a Vida, né? Que é a nossa cachorrinha.
E para ela também é muito bom, né? Como a gente mora em apartamento, então no dia a dia ela não tem, né? Tipo, um quintal de parque, que eu brinco com ela, né? Esse é o quintal de parque dela. Então, quando a gente vem acampar, ela fica super à vontade. Era uma apreensão nossa também, que nas viagens que a gente faz para outros lugares mais longe, a gente não leva ela para ficar, tipo, né, dentro de avião, dentro de hotel, assim. Aí é a mesma coisa que ficar em casa. Mas para esses passeios aqui dentro de São Paulo, a gente faz questão de ir em lugares que aceitam a nossa filha, que é a vida. Então, ela super se acostumou com a barraca, ela já super se acostumou com o ambiente de camping. Ela tá aqui no meu colo o tempo todo, pra você ter uma ideia. Então, assim, ela tá muito de boa, tá dormindo aqui, então já faz parte da vida dela mesmo também, né? Pra gente como família é muito bom. Então, assim, eu brinco que o camping, né? A viagem mais longa é muito difícil de linkar todas essas questões para todas as pessoas, assim, o orçamento, o tempo, né? A data ali, hoje em dia, para linkar férias com mais de um grupo, assim, de pessoas é muito difícil. O camping, como é mais perto, é uma viagem totalmente, assim, sensacional também. É uma experiência de viagem totalmente perfeita e dá para mais pessoas aproveitarem também, né? Como é um final de semana, normalmente, dá pra gente trazer amigos, trazer família, trazer todo mundo que a gente quer que seja picado pelo bichinho da viagem também, né? O nosso objetivo é que todo mundo seja picado pelo bichinho que a gente foi. Então, o camping possibilita, né? Dá mais possibilidade de mais pessoas conhecerem. E aí a gente vai trazendo um pouquinho de cada vez, assim. Vai convencendo o pessoal a vir desmistificar também o camping, né? Porque tem uma galera que pensa que a gente tá no meio do mato, assim, não. Pra valer. E não, a gente é super Nutella. Depois eu te mostro a barraca. A gente é super Nutella, assim, não passa perrengue, né? Então, os campos que nós vamos são estruturados, né? Tem energia elétrica, tem chuveiro, tem banheiro. Então, é uma experiência de viagem. A única diferença é que você não dorme no cimento, você dorme na lona. E tá tudo certo. E o custo também vai mais em conta do que ficar em uma pousada, em um hotel, Sim. né? 100%, assim, não tem comparação. Não dá pra gente esquecer dos equipamentos, que hoje em dia os equipamentos para camping estão bastante caros. Eu não sei como era antes, né, porque a gente tá nesse mundo há 2 anos, mas esse financiamento imobiliário que a gente fez para comprar nossa casa de pano é quase uma graninha. Mas depois que você compra e paga todos os seus equipamentos ali, putz, você passa um final de semana gastando muito pouco. Então, o custo-benefício é sensacional. Sensacional, não tem como competir com outros custos. E assim, quem quer ter essa experiência também, a grande parte aí dos campos estruturados contam com cozinha comunitária. Então tem micro-ondas, tem fogão, tem panela. Então se você também não só quiser levar a barraca e o colchão, você pode trazer e você pode usar a estrutura do camping, sabe? É que a gente, assim, como já estamos acampando já várias vezes, então nós temos mais coisas assim para ter um conforto assim, já dentro da barraca mesmo. A gente tem um fogãozinho, tem o cooler, mas assim, os campos tem geladeira, micro-ondas, fogão, panela, então você pode usar toda a estrutura do camping também. Sim. Eu falo assim, né, que não tem jeito certo, né? Tá tudo bem se você quiser ter uma estrutura 100% Nutella, tá tudo bem se você quiser ser 100% raiz também, só levar seu saco de dormir e deitar ali no cantinho embaixo da árvore, tá tudo certo. O importante é você ter as experiências, assim. Eu acho que você ter a oportunidade de conhecer novas pessoas, de saber que existem até outros eus de você, né? Porque a gente vai absorvendo um pouquinho de cada um e dando um pouquinho nosso para cada pessoa que a gente encontra no caminho. Então a gente vai descobrindo que a gente também tá em constante mudança ali, né? Eu sempre acreditei nisso, mas acho que as experiências de viagem, elas comprovam, atestam que realmente a gente é tipo de ser, né? Ser vivo aí em transformação constante, assim. Então, é uma experiência que todo mundo deveria experimentar para desmistificar mesmo, sabe? E a questão do... Vamos falar. Não, e a questão do planejamento também, assim, a gente sempre, né,
coloca tudo na planilha, assim, para se programar para fazer as viagens, né? A gente também não faz nada sem pensar, sabe? A gente pega fazemos o nosso orçamento e pegamos uma parte desse orçamento para planejar para a viagem. Então, acho que isso também ajuda. É aquele caso, né? Igual vocês foram levados por alguns amigos, agora vocês estão levando outros amigos, né? E estão influenciando pessoas, tem muitos seguidores, o pessoal também tem. O intuito do Pod Home é justamente isso, que eu entrevisto todo mundo que viaja de alguma forma. Que legal. Seja de bicicleta, de carro, barco, motorhome, Kombi, a pé, mochileiro, fim de semana, anuais. Mostrar, porque viajar hoje em dia é uma coisa que é acessível a todo mundo, se a pessoa se planejar direitinho, né? Tem muita gente que acha que viajar é caro. Se você viaja com barraca, reduz bastante o custo, que geralmente o custo maior é custo de hospedagem, né? Se você tem igual no meu caso, eu tenho uma Kombi, dá para dormir lá dentro, não sei o quê, então reduz mais ainda a hospedagem, você pode até ficar às vezes no meio da rua, se for o caso, mas não é interessante, a minha não está toda equipada assim. Sim. Mas então tem vários tipos de viagem. O importante é o quê? É que é possível viajar sem gastar muito, se a pessoa se planejar. Né? Isso que é com muito toda importante. certeza. Não precisa ter uma barraca de ar, tipo 3, não sei o quê, mas uma barraquinha iglu ali, um tempo firme, tá ali bacaninha, né? Que eu já acampei muito assim também no início, né? Inclusive, uma dica boa que vocês foram lá em São Tomé, do lado ali tem a Iuroca, lá é muito bonito. Nossa, eu não conhecia esse lugar. Pode anotar aí a Iuroca. Antes, mais próximo de São Paulo, teve várias novelas, tem umas cachoeiras maravilhosas lá. Que legal. Tem um negócio, tem um olival lá, que tem uma coisa que faz oliva, e eles têm um tour lá que você conhece lá como é feito o azeite, todos os processos, experimenta. O negócio é bacana lá. Que legal, muito bom saber, muito bom saber. Mas isso que você falou é perfeito, assim, né? Hoje em dia, parece que os grupos querem impor que seu grupo é o certo e porque a minha barraca é de ar, eu só vou gostar de pessoas que acampam com barraca de ar. E não, cara, assim, todos os grupos estão certos, todos os grupos. Então, é o que eu te falei, se o cara quer acampar raiz, tá perfeito. Se o cara quer acampar Nutella, tá perfeito. Se o cara quer viajar de avião, tá perfeito. Se o cara quer fazer um cruzeiro, tá perfeito. Assim, tenham experiências. Mas o jeito certo, na verdade, são todos, né? Assim, a gente, às vezes, precisa... Até quando você convidou a gente aqui pro Pod, eu falei, Antônio, a gente não tem motorhome, assim, a gente não tá nesse nível. A gente só gosta de viajar só e a gente tenta viajar do jeito que dá. E aí você falou, mas é isso que eu quero, assim. E eu falei, nossa, encontrei uma pessoa que pensa que tá tudo bem, né? Não tem um grupo específico. Algumas pessoas só tem aquele, né, jeito certo. E eu acho que não, assim. O jeito certo é você fazer aquilo que você gosta, né? Do jeito que você se sinta bem. Exatamente. É justamente isso que a gente quer. Eu quero mostrar todas as formas possíveis de viajar, de todas as formas, de todos os cursos, de todas as formas. E outra coisa, eu já fui em acampamento, em camping e tal. De repente tem gente com Kombi, tem gente com motorhome, gente com barraca. E todo mundo ali dentro é igual. Não há uma diferença de dentro. Você pode ter, e isso o povo tem que ter noção. Né? Exatamente. É bem o que você disse. Aí não tem problema. Né? Do jeito que você for. Chegou ali, o cara não tá nem aí se sua barraquinha é pequena, maior, nem nada. O cara chega ali. Tá todo mundo junto e misturado. Agora... Isso que esse sentimento do camping é muito bom, assim. Não tem essa seleção, né, de pessoas. Não, tá todo mundo junto e misturado. À noite todo mundo se encontra quando tem uma fogueira. Todo mundo se encontra na fogueira, independente do seu estilo de campista, assim. Todo mundo é parceiro. Eu acho sensacional. Essa sensação, a primeira vez que a gente acampou, a gente voltou pra casa e falou, caramba, parece uma realidade paralela, né? Onde tem o mundo e tem dentro do camping, onde as pessoas são todas amigas e parceiras e não tem uma rivalidade e não tem uma competição. Cara, contar de viagem, a gente também sentia isso. Às vezes parece que é uma competição. Eu conheço mais lugares que você. Cara, não é competição, é contar experiências.
é contar pra pessoa também ser mordida pelo bichinho da viagem e falar, cara, eu preciso dessa experiência na minha vida. Não é pra contar que um conhece mais ou outro menos. Então, isso a gente encontrou no camping, sabe? Essa vibe despretensiosa, assim. O orgulho não existe tanto, claro. Né? Não é o mundo de Alice, né? A gente vive entre pessoas, então nem sempre, nossa, é tudo perfeito. Mas na maioria das vezes é. Então eu acho isso bem incrível mesmo, assim. Muito, muito interessante mesmo. Essa sensação de bolha do bem que o camping proporciona é muito legal. Sempre tem aquele mitidinho, nariz em pé, aquele que não se mistura e tal, mas esse acaba, ele fica isolado, ele não fica próximo. A galera fica toda num canto ali. Eu lembro num campo que eu tava lá, todo mundo tal, aí chega um cara com um troller, com barraca de teto, não sei o que, garfo de uísque, não sei o que, tá, e toda lá pose, mas todo mundo lá, a gente na fogueirinha, tomando tudo, contando piada e brincando e contando história, e o cara lá na dele. Mas acontece também, né? Acontece. Mas eu até acho que tem esse modelo aí, né? Talvez, não sei. Eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas, sabe? Talvez se essa pessoa naquele dia não tá se misturando, pode ser por alguma outra coisa, sabe? Então, talvez numa próxima ele perceba que, é verdade, dá pra fazer isso. Então, como eu acredito que a gente tá sempre em transformação, eu acho que até esses que em algum momento se isolaram, deve ter um motivo específico, talvez uma necessidade de ficar ali sozinho com ele mesmo e se autoconhecer. Eu acredito muito no processo de autoconhecimento. E aí, em algum momento, essa pessoa é picada pelo bichinho da comunidade dentro do camping e também vem, sabe? Eu acho que em algum momento tudo isso se mistura mesmo dentro do mundo de viagens, assim. E é legal que a gente começa a perceber que essas pessoas estão em todos os lugares, né? Às vezes, depois que a gente começou a acampar e aí a gente fez outros tipos de viagens também, a gente encontra pessoas que acampam nas nossas outras viagens também. Então, assim, não tem um grupo seleto de pessoas que só fazem isso, né? A gente encontra esse pessoal em todos os lugares. Então, isso é muito legal mesmo. Agora vamos lá. Dessas viagens até hoje, claro, né? Vocês vão fazer muito mais, né? São novos, né? Eu posso saber a idade de vocês? Pode. Eu brinco que eu tenho 20 para sempre. Mas eu vou contar aqui, porque, né? Quando eu falo que eu nasci em 92, a conta não bate, assim. Mas eu tenho 30 anos. E eu 33. Tão novos. Estão muitos anos estão 20 anos à minha frente. Meu, eu acho que a gente é tudo novo, viu? A idade tá na nossa cabeça. Eu brinco que eu não vou deixar a minha cabeça ficar parada, tipo, não, envelheci, parei. Não. Eu vou continuar com o meu cérebro de 20 anos. Por isso que da próxima vez que a gente se falar, eu já vou usar o argumento dos 20 anos e não vou mais contar a idade verdadeira, entendeu? Porque o meu cérebro parou ali e vai ficar assim, pra sempre. Eu tenho um ditado que eu não sei se eu ouvi ou se eu criei. Eu acho que eu ouvi, senão eu quero morrer velho o mais jovem possível. Perfeito. É isso. Eu acho que até o slogan, assim, o slogan da nosso Instagram, assim, é que a vida passa sem pressa, né? Sim. Acho que é isso, né? Curtir mesmo, né? Sentir. Porque as pessoas, né, vivem assim, começa segunda-feira, chega logo sexta, chega logo sábado, mas a vida tá passando, né? E você tem que curtir cada momento. E a vida passa muito rápido, né? Então você tem que aproveitar cada momento. O legal também, o que me chamou a atenção de vocês foi o Instagram de vocês, que a vida passa sem pressa, né? E como eu tô falando de viagem, é justamente isso, mostrar vários. Eu achei bacana, sabe, o nome de vocês, e vocês têm toda a cidade, vocês colocam um quadradinho, vocês foram bastante lugares, né? Aproveitando essa onda de viagem, até hoje, né? Vocês vão ter vários. Qual foi a melhor até hoje? Vou deixar o Di começar. Depois eu falo. Pode ser diferente. Cada um pode ter uma melhor para ele, né? Eu acho que cada uma, assim, é especial, assim, sabe? Eu acho que, assim, todas as viagens, assim, eu não sei, não tem uma especificamente. Eu acho, assim, uma das coisas, assim, que eu fiquei mais encantado, assim, que eu tinha vontade de conhecer, foi quando a gente viajou, né? Foi para fora e conheceu a Itália.
Eu acho que foi um dos países, assim, que foi muito bonito. Aí não vale, assim. aí você muda a opção, senão eu vou ter que copiar de você. Sabe, quando eu vi o Coliseu, assim, eu falei, caramba, eu nunca pensei que eu estaria andando aqui, sabe? Sabe, foi uma família, né? Eu sou de uma família humilde, sabe? O primeiro, assim, da minha família a iniciar a graduação, sabe? Dos meus primos, dos meus tios. E aí consegui um dia, sabe? Chegar ali, pisar naquele lugar ali de tanta história, né? Então, isso foi emocionante. Mas, assim, todas as viagens, assim, cada uma tem um ponto especial, sabe? Isso que o Di falou é incrível, assim. Cada uma tem alguma coisa que marca a gente, né? De preferência, para mim, também foi a Itália. E aí, assim, conhecer o Coliseu, ver aquele... Eu sempre gostei de fotos, como eu falei aqui, né, para você no começo. Então, eu sempre via a foto do Coliseu. E a minha família é italiana. Assim, os meus avós, tanto materno quanto paterno, são italianos. E a minha avó paterna também. Minha avó materna era portuguesa. Mas, enfim, né? Toda esse histórico familiar, assim, é da Itália e todo mundo, né? Só meus avós que vieram para o Brasil. Todo o restante estão lá. Então, eu tinha essa questão de conhecer os meus tios avós, meus primos de segundo grau que estão lá. Então, eu conheci essas pessoas lá. Então, eu vi, tipo, o irmão do meu avô que já é falecido, eu conheci. Então, foi muito significativo, assim, nessa questão de conhecer minhas origens mesmo. Então, tudo me emocionava. Eu conheci a casa que meus avós moraram. Assim, foi muito significativo isso. E ver, quando a gente fez um mochilão pela Itália, né? Então, a gente chegou, conheci a família, minha avó foi com a gente. Eu tenho uma avó viva. Ela foi com a gente, ela ficou lá com a nossa família e eu e o Di pegamos a mala e fomos de trem até... A gente chegou em San Potito Ultra, que é uma província de Nápoles, e a gente foi de trem até Milão. Então, pensa que a gente subiu na botinha ali do mapa, a gente foi subindo. Então, quando a gente chegou em Roma, que a gente pegou o ônibus, né, o bus turístico lá, e ele descia a rua e começou a aparecer assim o Coliseu, parecia que a gente estava num filme mesmo, parecia que a gente tinha saído do nosso corpo e estava vendo a cena de cima, assim, foi muito significativo. E ali tem muita história, então tem muita coisa envolvida nessa viagem. Os outros lugares também são lindos, também são encantadores, mas as experiências que eu tive ali, assim, não tem como, ela tá no topo da lista. E também era o meu sonho, né? Quando eu era pequenininha, eu sabia que eu gostava de viajar, mas eu sabia que eu queria conhecer a Itália. Então, quando deu certo, eu lembro de todas as sensações, assim, quando a gente estava no aeroporto de Guarulhos, primeira vez que a gente andou num avião gigante também, né? É diferente o avião. Eu sentada no banquinho, quando ele levantou voo, eu lembro da sensação que eu tinha de tipo, caraca, pronto, realizei meu sonho, assim, antes mesmo de chegar. Então, foi muito cheia de significativos. E eu tenho medo de avião. Eu sou apaixonada por viagens, mas eu tenho medo de avião. Então, além de todas essas sensações, ficam as borboletas no estômago me dando medo. E eu ficando, ai meu Deus do céu, socorro, eu preciso chegar. E mesmo assim, eu ando mesmo. Então, não tem como, assim. Acho que o topo da lista foi ter conhecido a Itália. Mas a gente tá aberto, né, a novas experiências. Então, pode ser que um dia a gente mude de topo da lista. Mas acho difícil, viu? Alguma bater a Itália. E a mais complicada que vocês tiveram até hoje? Assim, teve alguns problemas e tal, deu mais problema, mais chatice para vocês? Assim. Acho que foi a Argentina, né? Pra levar sua avó. Eu acho que não teve uma viagem totalmente caótica, que só deu problemas, mas tem alguns perrengues que a gente passou em cada uma delas. Quando ele perguntou, eu lembrei da própria Itália, do Ferragosto. Também. Mas acho que a Argentina foi um ponto, assim, também bem difícil, assim. A Argentina, a gente teve problema para embarcar. Foi uma viagem que a minha avó também foi com a gente, porque ela tem uma irmã que mora na Argentina. Então, a primeira vez que a gente foi para lá, a gente... Foi a primeira vez que a gente saiu do Brasil. Foi a nossa primeira viagem. Foi a primeira vez. E aí a gente levou a minha avó também, né?
E na hora de embarcar, por ela ser italiana, ela tinha que ter um documento diferente, mas que a gente tinha pesquisado tudo. Ela não tinha um passaporte, ela tinha que ter o RNE, né? E o RNE dela, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, estava vencido. E a gente não sabia. Mas acima de 60 anos podia ter o bendito do RNE vencido. Ela já quase 80 anos na época. E aí a gente não conseguiu embarcar. Foi assim, frustrante. A gente tudo com as malas prontas, a gente não conseguiu embarcar. Aí a gente saiu do aeroporto, fomos pro consulado italiano, ver o que precisava fazer de documento da minha avó. E aí a gente reprogramou a viagem para 20 dias. As nossas férias eram de 30 dias, se eu não me engano, por sorte, nesse período. E aí a gente conseguiu, na última semana de férias, fazer a viagem. Mas foi bastante apreensiva, assim, essa sensação. Quando a gente vai viajar, a gente fica com a expectativa a milhão. E não conseguir embarcar foi a única vez, né? E aí tem o Ferragosto, que eu acho que é engraçado, mas foi perrengue, assim. A gente tava nessa viagem da Itália, e foi em agosto que a gente foi pra lá. E aí, como eu te falei, a gente foi indo de trem, né? Para cidades e ficava em um hotel. Aí parava, fazia check-out, ia pro outro hotel. E aí, a gente chegou em Verona, Florença. A gente chegou em Florença. Em um dia, pegamos o bus, que a gente sempre pegava o bus quando chegava numa cidade, né? Numa província nova. E aí, a gente foi andar de bus. Aí descia no ponto turístico, subia, descia. De repente, a gente desceu em um ponto turístico 4 da tarde e simplesmente nunca mais passou o bus para buscar a gente. Nunca mais. E aí a gente olhava para um lado e para o outro, a rua ficou deserta, 4 da tarde. Não tinha táxi, não tinha ônibus local, ninguém na rua. Aí a gente falou, o que aconteceu? Era o Ferragosto. E o Ferragosto, a gente sabia que ele ia ter, que teria, mas é tipo um Natal, assim. As pessoas ficam nesse feriado pra valer, né? É um feriado que existe lá na Itália, lá é um feriado religioso. E é como se fosse um Natal pra eles, assim. Fecha tudo mesmo, assim. E nessa época, assim, não tinha ainda Uber, sabe? Não tinha. Não tinha, era táxi mesmo. E aí a gente precisava de um táxi. Porque, enfim, a gente tava longe do nosso hotel, não tinha ninguém na rua. Aí a gente tentou pelo Google Maps ir caminhando. E eu lembro que a gente subia a rua que a gente tava, chegava numa rotatória, o Google Maps ficava desorientado, assim. E aí a gente não sabia qual rua da rotatória era para entrar. E tudo bem, a sensação de segurança fora do nosso país é incrível. Então a gente não tinha medo caso precisasse ficar ali até tarde, enfim. Mas, assim, a gente queria conseguir voltar pro hotel, né? E aí eu encontrei uma mulher no ponto de ônibus, graças a Deus, cheguei nela e pedi o celular dela emprestado para fazer uma ligação pro táxi. E aí eu fiz isso tudo em italiano, assim, ó. Pensa o perrengue, né? Eu falo pouquíssimo, porque a minha família falava algumas coisas, mas não super falo bem. A gente só fala o português male-male, né, Di? E aí, eu peguei o telefone dela, liguei no táxi, e mesmo assim, a central de táxi também não estava funcionando. Aí a gente deu um jeito, olhou o mapa ali no Google Maps antes dele ficar maluco e conseguiu chegar numa estação mais próxima. A gente vai precisar ir andando até a nossa barraca, porque ao invés do sol que eu chamei no início aqui, começou a chover. Então eu só preciso ir até a barraca pra gente se proteger da chuva. Segura aqui, Di. Aí a gente aproveita e vai mostrando os perrengues aí, tá vendo? Pegando chuva também. Um perrengue. Lugar bonito que vocês estão, viu? Oi? Bonito o local. Muito bonito. Aqui é muito bonito mesmo. Eu vou andar rápido, mas vai conversando com ele. Não, tem problema. A chuva engrossou aqui. Chuva. Apesar de hoje não ter muita previsão de chuva, mas como é região de montanha, de mata, né? Então é imprevisível, né? Com certeza. Aí estamos até aqui, ó. Tem barracas aqui, ó, pessoal. Bem... Tá longe, bem organizado. A gente tá um pouquinho longe da barraca. Bem organizado aí o camping. Tem ponto de energia para tudo que é lado aí? Tem mesmo. Ó, várias barracas, o pessoal aqui. Esse camping fica aqui em São Roque. A chuva engrossou agora. A gente levantou na hora certa, viu?
Se quiser dar uma pausa, a gente continua daqui a pouco, ou já está chegando já, para não molhar o telefone. E aí, Gra? O quê? Pergunta se quer dar uma pausa por enquanto? Não. Já estamos chegando já. Ah, tá bom então. Descendo aqui um morrinho. É bom que já tá mostrando o perrengue ao vivo aí, ó. É o perrengue ao vivo. É, isso mesmo. É a vida Pegando na a real. chuva ao vivo aí. Tá sentado na boa, tá tudo de repente. Ah. É a vida na real, assim, ó. É assim que acontecem as coisas. E faz parte, né? Faz parte. E vocês, aproveitando que eu tô caminhando aí, ó, você pegou um negócio. Como é que você. Qual próximos planos para vocês, assim? As próximas viagens que querem fazer mais longas? Ó, tem até, ó. Olha aqui, ó. Minha família aqui, ó. Oh. Pessoal, tô vindo acampar pela primeira vez. Ué, pode até botar eles na conversa aí, não tem problema. Senta com eles aí, vendo todo mundo aí. Pode, né? Pergunta pra eles. Pessoal, quem tá achando o primeiro acampamento deles aí, ó? Eles já vão dar o depoimento do primeiro acampamento deles já. Já pegando chuva, ó. Muito animados na chuva. Isso não é uma barraca, isso é uma mansão. Tem até uma sala de estar aí, ó. Tem a nossa sala de estar. Já tá todo mundo acomodado, ó. É o hall, né? Quando eu falo que ela é do tamanho do nosso apartamento, não é brincando, não. E vocês têm fogão? Temos. Inclusive, deixa eu Vou te mostrar. O fogão tá lá fora, porque a gente tomou café da manhã ao ar livre. É aquele pequenininho que o gás tá acoplado nele, né? Vou te mostrar, ó. Vou virar a câmera aqui, só pra te mostrar, tá bom? Tá bom. Como que vira a câmera aqui? Aqui, consegui. Ó, a gente tem algumas coisas aqui pra facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia. Esse daqui foi o nosso café da manhã. E aqui, ó, esse daqui é o nosso fogãozinho. Aí ele tem o gás acoplado aqui do ladinho, ó. E ele é bem seguro, né? Isso foi bem legal também. Por isso que a gente optou por ele. Aí a gente trava aqui. E aí gira aqui, né? Bonitinho. Deixa pra baixo, ele tem essa trava de segurança. Deixa pra baixo e a gente consegue fazer tudo. Até esse negócio aqui, ó, que muitas pessoas nem usam mais. A gente usa aqui pra fazer o nosso pãozinho no camping. Então a gente tenta fazer algumas coisas que no dia a dia a gente não faz, sabe? Café coado direto no coador de pano, por exemplo, é uma das coisas que a gente faz aqui no camping. Então tem reduzir espaço, isso, né? assim. Reduzir espaço. Melhor coisa que tem é reduzir espaço. Não pode faltar o churrasco, né? O churrasco é de lei, né? Churrasco de lei. E pra quem toma uma cerveja também, uma cervejinha, ou um vinho, ou um suco. Exatamente. Exatamente. Não pode faltar. E legal em campo é aí... que todo mundo faz churrasco, né? Às vezes você fica amiga de um lado e você vai comer a carne de um lado, o outro vai te chamar pra você ou ver o tempero do outro, e aí vai só. Sim. A gente às vezes faz aquela mesona, né? Uma mesa do lado da outra, um pouco de cada pessoa, vira aquele café da manhã banquete, sabe? É bem legal, é bem legal. E agora, quais são os próximos planos seus para as viagens, assim? O que vocês pretendem, imaginam, ou ainda tem nada programado ainda? Você já falou que quer fazer lá quer ir lá no Machu Picchu, né? Machu Picchu, né? E fora isso, o que vocês têm planejado, assim, a curto prazo? O que vocês imaginam? O que vocês pensam? Então, a gente normalmente planeja os lugares que a gente vai no ano, né? E aí a gente divide as nossas férias em duas. Esse ano já foram as nossas 2 férias. Então a gente já fez ali as nossas 2 viagens programadas. Agora a gente tá no momento de sem nenhuma viagem comprada, assim. E aí na virada de ano a gente já pretende pensar em alguma coisa. 2023 aí, mas aí a gente ainda tá cotando, sabe? Porque a nossa lista é muito grande, como eu te falei. Então, tipo, a gente vai lugares que a gente ainda não conheceu, que a gente tem vontade, que pode ser o nosso próximo destino. Lençóis Maranhenses, a gente ainda não conheceu no Brasil.
Bonito, a gente ainda não conheceu. Morro de São Paulo. Morro de São Paulo. Então tem alguns lugares no Brasil. Como até fora, tipo, Curaçao. A gente tem vontade de conhecer também. Curaçao. É aquilo, né? Nosso vício. Então a gente sempre que se pega ali num momento de ociosidade, a gente tá pesquisando alguma coisa relacionada à viagem. Uma outra viagem mais a longo prazo, assim, que é o Japão. Ah, é verdade. A gente quer conhecer o Japão também. Nossa lista é gigante. Nossa lista, se a gente for falar nossa lista aqui... Todo mundo que eu entrevisto já fala assim, daqui um ano mais ou menos eu te chamo de novo pra gente saber o que evoluiu nisso aí. Porque eu gosto sempre de saber as histórias, sabe? Que a gente, o que é o mais bonito na vida são as histórias. Que a gente deixa pros outros é quem a gente foi, não o que a gente teve. É verdade. Né? É verdade. Então, isso é muito bacana. E agora me diz que com certeza aconteceu fatos engraçados que vocês lembram assim, de viagens que aconteceu, que vocês riram muito, passaram, que quando vocês sentam para contar, aquelas histórias vocês vão poder contar para os netos, para os bisnetos, aquelas histórias engraçadas. Tem alguma aí que lembre, vocês lembram? Começar? Não, a gente assim, não planejamos ter filhos, sabe? Uhum. Mas... as nossas experiências, né? Que a gente guarda pra gente, coisas né? engraçadas de viagem. Aí. O Diego, eu brinco que ele tá ficando... Eu brinco, mas já começou é verdade, agora tá comprovado aqui. É que eu acho que é o barulho da chuva. Não. Você não ouviu mesmo. Ele não ouviu. Uhum. Ele perguntou coisas engraçadas que a gente já passou em alguma viagem. Eu vou contar. A gente já... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar... Coisa engraçada. A gente já, por exemplo, foi parado pela polícia em uma viagem que a gente estava fazendo fora também do país. E a gente, como eu falei, não fala outros idiomas, né? Então a gente só fala o português. E aí a polícia parou, o Di estava dirigindo. E aí a polícia perguntou para onde a gente estava indo, né? Misteriosamente eu entendi e respondi. A gente estava indo para o Kennedy Space Center, lá na Flórida. Aí o policial falou, ok, né? Go, go, go. E aí a gente ficou olhando assim, pensando, o que será que ele tá falando agora pra gente fazer? E o policial, go, 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 go. E aí a gente olhando assim, sabe aquele segundo de, o que será que ele tá falando? Aí ele fez, go, go, go. Aí a gente, tá bom, a gente tem que ir embora, obrigada. Na hora eu fiquei em choque, eu só I don't speak English. A gente só passa perrengue só nessa vida. A gente já também, o que aconteceu, acho que também nessa viagem, assim, a gente estava em um dos parques e aí a gente foi numa festa de Halloween em um desses parques, né? A gente tenta fazer sempre coisas diferentes mesmo. Aí a gente foi numa festa de Halloween e aí a gente queria saber onde eram os pontos de distribuição dos docinhos, né? A festa de Halloween lá nos Estados Unidos é muito característica, então a gente tava com uma sacolinha para pegar doce mesmo, e aí a gente queria saber onde eram os pontos e a gente não tava entendendo. Aí eu, com o meu português e inglês, fui lá falar com as pessoas para perguntar onde eram os pontinhos de encontro. E aí eles explicaram, misteriosamente a gente também entendeu, mas assim, foi uma conversa muito de mímicas, e aí a gente conseguiu passar por todos os pontinhos da distribuição de doce ali, foi engraçado também, foi bem divertido. Mas, os perrengues fazem muito parte, né, assim, da coisa, né? Não tem muito como fugir, não. Mas a gente se diverte, a gente consegue guardar bastante história engraçada pra contar. E aí no camping também é bem engraçado, assim, né? A primeira vez que a gente foi acampar, a gente levou as malas de viagem mesmo, com cobertor, com várias coisas dentro, mala de rodinha. A gente só tinha as nossas malas de viagem. Então a gente foi com o que a gente tinha mesmo, sabe? Então se a gente for parar pra contar as coisas engraçadas, de verdade foram muitas mesmo. Mas é isso que faz, né, a gente guardar as recordações aqui. Vocês têm algum arrependimento de alguma viagem que vocês fizeram? Alguma coisa que, tipo assim, tive no lugar, tava em tal lugar, eu
eu pensei em fazer isso, acabou que eu não fiz, hoje eu me arrependo, alguma coisa assim, ou... Não. Acho que não. Não, a gente tenta, depois que a gente fecha o destino, a gente faz bastante pesquisa mesmo, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar lá, e esse é um dos nossos lemas, né? A gente não sabe quando a gente vai voltar aqui, vamos aproveitar ao máximo. Às vezes a gente conhece 3 lugares por dia, sabe? Quando a gente tá no destino. Então, não, assim, não tenho nenhum arrependimento de viagem, não mesmo. Eu acho que não arrependimento, mas assim, uma vez assim, questão de estadia, que a gente foi para Arraial do Cabo, ficamos numa pousada, e a pousada era muito ruim, assim, quando chegamos lá, colocaram a gente num quarto que a janela ficava embaixo da área de fumante. Então o pessoal ficava fumando e entrava fumaça dentro do quarto, sabe? E aí o colchão era muito ruim mesmo, de fato, assim, que você sentia as madeirinhas da cama, sabe? Então, assim, foi uma experiência ruim, não do lugar, mas da pousada que ficamos hospedados, né? Mas aí dessa vez, ó, de tão ruim, a gente se mudou de lugar e conseguiu curtir o resto da viagem. Senão ia ficar aquela coisa, sabe, pesada, assim, pra gente. Aí a gente se mudou de lugar e conseguiu curtir, mas de destino não, né? Não, destino não. E uma dica que vocês dariam para quem está querendo começar a viajar, ou pra, você pelo menos tem uma experiência de 2 anos e pouco viajando, né? Quem quer viajar, uma dica para quem quer viajar de camping que vocês dão, uma coisa é não levar a casa inteira, vocês já acabaram de falar disso, né? Mas uma dica assim, que se você recebesse lá atrás, para vocês teriam ganhado um tempo nisso tudo aí. Olha, quando a gente começou a acampar, os nossos amigos são profissionais do camping mesmo, então eles deram bastante dicas, a gente acabou assim, levando o que a gente tinha, mas não passamos frio, né? Não passamos perrengue, assim, de faltar alguma coisa importante. Mas o que eu diria é assim, pra pessoa não passar vontade, sabe? Quer ter uma experiência aí de camping? Vai. Hoje em dia os campings alugam os equipamentos, então não necessariamente você precisa comprar tudo e ter tudo. Hoje em dia os campings alugam no nível de detalhe assim dos equipamentos que a gente tem, tipo colchão, cobertor, barraca, cadeira. Então a pessoa não passa perrengue para uma primeira experiência, para saber se vai gostar ou não, sabe? Agora, se a pessoa for igual a gente e já quiser fazer a primeira acampada com os seus equipamentos, se você tiver menos de 1,85 m, compra uma iglu. Se você tiver um pouquinho mais, compra uma barraca que é um pouquinho maior de comprimento para não ficar desconfortável, porque legal é você descansar à noite mesmo, né? Ter ali uma noite de sono boa. E leva um cobertor bom, porque à noite faz frio e curte a viagem, assim. Não precisa mais do que isso, os campings são totalmente equipados com tudo e dá para você fazer uma bela viagem com a barraca, um colchão bom e vontade. Acho que é isso. Você falaria algo mais? Acho que é a vontade mesmo, né? Se você tiver vontade, você faz tudo aquilo que você quiser, né? E a pessoa pode acordar com essa vista aqui, ó. Isso é o mais importante. Então isso vale bastante a pena. Geralmente eu deixo um espaço aqui, assim, chegando pro final, para você deixar uma mensagem pro pessoal, para quem está assistindo, né? Falou, gente, pessoal, pegue a vida, um momento livre para vocês falarem com o público aí, né? Não esqueçam de seguir @que a vida passe sem pressa, tá? O Instagram tá o tempo todo aparecendo embaixo de vocês, tá? Ai, que legal. Legal. Eu vou começar. Eu acho que, assim, o nosso slogan diz muito do que a gente acredita mesmo, né? E ele surgiu, assim, despretensiosamente. A gente começou a acampar, fez o nosso adesivo de camping. E aí eu tava pensando, né? Putz, o nosso adesivo tem que contar um pouquinho da gente pra pessoa que passa no lugar e não conhece a gente, mas viu lá a nossa carinha, a carinha da vida, ó, ela fica muito tranquila. E por isso a gente colocou a frase que a vida passe sem pressa, né? No sentido de a gente perceber a vida passando. Eu acho que é isso, assim, né? A gente faz essas viagens pra gente experienciar a vida e pra vida não fugir de nós. A vida mesmo, né? Não a vida nossa cachorrinha que chama vida coincidentemente. Mas eu diria isso, assim, para as pessoas terem as experiências que quiserem
que não tem jeito certo de fazer as coisas e aproveitar cada momento para a vida não passar da gente sem a gente perceber. Aí, complementando o que a Grazi falou, é isso mesmo, você fazer tudo aquilo que quiser, não só pensar no trabalho, né? A vida não é só isso, não é só trabalhar, você também tem que ter o lazer, né? E o lazer faz bem pro seu bem-estar, né? Para você, né, conseguir viver, ter uma vida mais tranquila, né? E é isso. E eu vou te mostrar a minha barraca, tá? Por favor, vamos lá. Vamos só mostrar essa barraca aqui. Vamos lá. Fazer uma visão geral dela aqui, que esse é o tour ao vivo pra você. Eu faço tanto vídeo de tour da barraca. Esse é um ao vivo pra você. Ela é bem grande. Então aqui, ela é bem grande. Por isso que eu te falei da diferença da nossa anterior pra ela. Ela é mais comprida e mais alta, sabe? As colunas são de ar, né? Então... Ontem eu gravei a gente enchendo as colunas, deu 4 minutos as 4 colunas. Então, fica bem prática mesmo a montagem. E aí ela tem bastante saídas de ar, né? Isso também fez diferença pra gente. Aqui é uma janela que entra a luz durante o dia e mesmo com chuva, ela pode ficar aberta. Aqui, ó, é uma janelinha, tá fechada porque tá chovendo, mas é uma janelinha de tela. Então... fica bastante arejado, em dias de sol a gente abre, a gente consegue ficar bastante arejado. A gente tem o armário, ó. A gente tem visita, então a gente trouxe as cadeirinhas de praia da primeira acampada para visita sentar. E as nossas aqui, cadeirinhas de camping. E aí o nosso quarto, então, como a gente falou, né? O camping estruturado, ele possibilita energia elétrica, ó. A gente tem aqui a luzinha, a gente tem... a luz do quarto, carrega o celular, tudo aqui. E aí no quarto ele também tem essa tela com essa saída de ar que é muito boa. Então mesmo em dias de bastante calor, a gente consegue dormir confortavelmente no quarto. E o quarto tá bagunçado, porque faz parte da vida. É bem tá grande, aí, ó, é bem grande, é bem grande. É bem grande, é bem grande. Caberiam 2 colchões desse aqui dentro, né? Que a gente deixa o nosso colchão ali, ó. E aí as nossas bagunças ficam do lado. Caminha da vida, tapetinho de higiênico da vida. E aí ela dorme com a gente na cama, claro. Ela não usa o tapetinho, a caminha dela, mas é bem confortável. Então, por isso que eu te falei, assim, a gente não passa perrengue mesmo nas nossas acampadas. A gente já tem uma estrutura bem legal, assim, pra ficar bem tranquilinho mesmo. Uma dica que eu dou para quem tá vai fazer a primeira acampada de primeira, né? Vamos ver, campeiro de primeira viagem, vamos dizer assim, nunca deixa a barraca aberta, igual vocês fecharam ali, porque senão de noite você vai ter as suas surpresas. Vocês já tiveram alguma surpresa? Não tivemos, é isso que eu ia falar, você lembrou de uma coisa perfeita. A gente ouviu essa dica desde a primeira acampada, então a gente nunca deixou a barraca aberta, nunca. Então a gente nunca teve surpresa dentro do quarto, nunca, só na sala, né? E aparece às vezes uma aranhinha, já apareceu o sapinho perto da nossa barraca, e aí eu vou me acostumando com todos esses bichinhos, né? Que a gente tem nos nossos diferentes quintais. Mas nunca, dentro do quarto nunca, assim, nunca tivemos surpresa. Graças a Deus, graças a Deus. Tomara que eu nunca te conte uma surpresa desse tipo. É manter a barraca fechada, né? O pessoal deixa aberta tal para entrar. Ela tem lugar para entrar, não precisa. Né? Você tá no habitat deles, né? Assim, a gente que tá no habitat dos bichinhos. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter surpresa mesmo. Então a gente toma bastante esse cuidado e nunca tivemos nenhuma surpresa desse tipo, não. Agora uma pergunta que eu faço geralmente no final. Vocês fariam algo diferente do que já fizeram até hoje? O quê? Desculpa, não deu pra ouvir. Vocês fariam algo diferente do que já fizeram até hoje? Não. Eu só acrescento mesmo as experiências. Quando a gente vê que faltou alguma coisa, a gente acrescenta, mas eu acho que aí eu volto naquela questão que eu te falei, que eu acredito que a gente é sempre ser em transformação. Então, tudo que a gente vai fazendo transforma a gente no que a gente é hoje, né? Se a gente refizesse ou tentasse voltar e fazer alguma coisa diferente, aí não seria eu, essa Grazi aqui que tá falando com você hoje esse dia. Seriam outros.
Então, não, assim, vamos que vamos, né? A vida é cheia de erros e acertos mesmo. A gente aprende com os erros, aprende com os acertos e vai evoluindo. Essa é uma resposta que eu recebi de 100% de todas as pessoas que eu já entrevistei, tá? Ninguém se arrepende do que fez. Está feito, viveu e curtiu, né? E fazer cada vez melhor. É isso que a gente tem que fazer na vida, né? É isso mesmo. Ô, gente, eu queria agradecer vocês demais. Foi muito bom o programa. Eu acho que vocês querem falar mais alguma coisa, querem aproveitar o espaço para mais alguma coisa. Eu queria agradecer demais, foi um papo bacana, né? Aqui eu tento mostrar um outro lado da história, né? O meu propósito é contar histórias e mostrar outro lado da história, né? Muito mostrar, legal. não é mostrar barraca, mostrar o acampamento, não, é mostrar a história das pessoas e o que as pessoas vivem por trás disso aí, né? Sim. Para mostrar que é possível, todos nós podemos viajar. Basta ter coragem de várias formas diferentes, né? Sim, com certeza. Eu só queria agradecer mesmo. É o primeiro podcast que a gente participa, então a gente nem sabia o que ia acontecer e o que a gente ia falar, então a gente veio bem de coração aberto mesmo. A gente não planejou nada, só foi falando as coisas mesmo. E aí deu bastante certo, muito prazer. E ótimas viagens aí, ótimas experiências para você. É o que eu falo, na realidade eu não gosto nem de conversar com ninguém antes. Eu tenho mais ou menos alguma lista de perguntas que eu gosto de fazer aqui e dependendo do papo a gente vai... Na realidade são as minhas curiosidades, que eu acho que deve ter curiosidade de muita gente, né? Então o programa é justamente isso, eu perguntar um monte de coisa que geralmente você tendo o seu canal, você não... Tem certas coisas que você falou que você não consegue sintetizar lá. E aqui a gente contar várias histórias, vários pontos de vista diferentes. Essa que é a nossa questão, gente. Perfeito. Eu gostei bastante da experiência mesmo. Que bom que vocês gostaram. Depois eu vou informar para vocês a data que vai ser em novembro, tá? Que vai sair o de vocês. Tá bom. No meados de novembro, aí eu mostro para vocês, tá bom? Muito obrigado, gratidão. Foi um prazer enorme falar com vocês, viu? Obrigado pela história. Obrigada, o prazer foi nosso. Obrigado. Tudo de bom.